Bem, agora, para falar sobre a síndrome da alienação parental e a aplicação da Convenção de Haia, professor Paulo Luiz e Silva, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos meus colegas e bedermanos. Gostaria inicialmente de saudar os familiaristas do Rio de Janeiro, entre os magistrados, na pessoa da doutora Mônica Fabião, e agradecer também a colaboração que eu tive do meu staff do escritório, as pessoas da doutora Paula Magalhães e da Rebeca Oliveira, que durante o período da minha ausência do país este ano, quando eu estava na presidência da Ordem Mundial dos Advogados, residindo na França, elas tiveram o trabalho de fazer uma pesquisa bem feita para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje, fazendo essa palestra. Senhores, alienação parental, ou síndrome da alienação parental, que eu falarei um pouquinho no curso sobre essa terminologia síndrome. O conceito seria o conjunto de sintomas advindos do afastamento entre um genitor e filhos, gerados através de um comportamento doentio e programado do outro genitor, geralmente aquele que tem a guarda do filho. O litígio entre consortes tem, em sua pior faceta, um impacto negativo nas crianças, advindas daquele relacionamento, ainda que haja hoje consolidação do divórcio no país e a estabilização das modernas formas de convivência familiar. A separação contínua a ser experimentada por alguns como o fracasso pessoal, o qual deverá necessariamente provocar papéis de vítimas e de algoz a serem interpretados não apenas entre os conviventes, mas que serão também passados aos filhos. Essa expressão síndrome da alienação parental foi criada em 1985 por Gardner e é uma das mais extremas consequências da litigiosidade advinda da dificuldade de extinção por muitos do exercício do papel da conjugalidade daquela da parentalidade. A professora Gisele Gröning e o Dr. César Giesemann, hoje no café da manhã, me expuseram que é incorreta a utilização da expressão síndrome. Daí, por esse motivo, eu vou falar durante todo o meu trabalho, excluindo a expressão síndrome, usando somente a expressão alienação parental, que eu tenho que reverenciar as ciências afins que colaboram sempre conosco, advogados de família. Douglas Darner, em 1998, definiu como fosse um fenômeno da combinação do conjunto de sintomas advindos do ensinamento sistemático por parte de um dos pais e das próprias intervenções da criança dirigidas ao aviltamento do genitor, que é alvo desta campanha denegridora. Deste modo, a criança é transformada num verdadeiro míssil de ataque, dirigido a ferir aquele a quem se culpa. No estudo de Ana Maria Milano Silva, em seu livro Guarda Compartilhada, conceitua como um processo que consiste em programar uma criança para que odeie um de seus genitores sem justificativa. Quando a alienação está presente, a criança dá a sua própria contribuição na campanha para desmoralizar o genitor alienado.
foram criadas terminologias de genitor alienante e alienado. O primeiro, o que engendra a criança para o seu instrumento de ódio ao alienado. Segundo diversas pesquisas, a maioria absoluta do genitor alienante é espelhada na figura feminina e o alienado, o pai. 86% das estatísticas demonstram isso. Interessante que há uma busca pelo reconhecimento do alienador como único cuidador da criança. Serão substituídos os naturais sentimentos do filho pelos projetados por ele, que passa a internalizar as frustrações do pai como se fossem as suas próprias. Com isso, repudiará o contato com o alienado, odiando-o sem motivo concreto. Haverá um estreitamento do vínculo de dependência entre o filho e o genitor alienador, pois, ao mesmo tempo que alija o alienado da vida da criança, se estabelece como único a quem ela pode recorrer. Torna-se progressivamente o único adulto em que ela, criança, confiará, inclusive porque afasta do convívio do menor todo aquele que ainda minimamente apresenta a versão diversa dos fatos. Esse genitor, portanto, buscará auxílio junto aos familiares, amigos e demais pessoas do seu currículo social que lhe corroborem as razões, inclusive com pedidos de tutela judicial, para que afaste de vez a convivência do filho com o outro. Não se refutará em acusar falsamente dos mais diversos vícios e delitos, sendo a mais drástica faceta a acusação de abuso sexual pela eficácia conseguida e pelas consequências psicológicas da criança. A criança fica encurralada num abuso emocional. Não se tem noção de que se pode haver um outro adulto capaz de lhe cuidar e pode tornar-se verdadeiramente aterrorizada caso seja afastada daquele com a qual forma uma unidade simbiótica, já que a dependência do alienador torna-se tão profunda a ponto que qualquer ameaça a este vínculo seja percebida como um ataque à própria sobrevivência do menor. A criança externa, assim, a vontade nela incutida pelo alienador e não a sua própria. Poderá, assim, prestar declarações que reproduzirão os sentimentos do alienador e recusará qualquer contato com o alienado, até mesmo que seria visto como uma traição pelo alienador. Alia-se a isto a própria fragilidade emocional infantil, que por outros motivos poderá também se ressentir do alienado, como por naturais ciúmes de nova prole, novos relacionamentos, aumento da distância, mesmo quando a visitação é exercida. Veja-se, portanto, que as sequelas da alienação parental são gravíssimas, devendo o direito buscar todas as formas de conferir a máxima efetivação de medidas a impedir sua instauração. No entanto, a morosidade do judiciário, que já enerva suficientemente a população em geral, mesmo nos tribunais mais sérios do país, é inegável auxiliar do genitor alienador. A vasta gama de recursos processuais, a produção de provas, vão na mão de um bom advogado, até mesmo iludido pela sua constituinte alienante, estimulando o negativo afastamento entre a criança e o alienado de forma subliminar. O tempo para a criança passa muito mais rápido e é mais drástico que para o adulto. Logo, alguns meses entre o despacho e a efetiva marcação de uma audiência ou para a elaboração de um laudo psicossocial não serão toleráveis pela criança, representando em si uma verdadeira e objetiva agressão. Não se busca que as decisões judiciais sejam levianas, tampouco se pretende, nas delicadas relações de família, que se trate de diferentes casos como se fossem homogêneos. Entretanto, há que se buscar uma garantia do devido material àqueles a quem a Constituição da República, em seu artigo 227, conferiu a máxima prioridade. Conforme já explicitado, na alienação parental, o guardião afasta
não apenas a convivência da criança com outros